Capítulo 17 – Inconhecidos. A montanha das medicinas espirituais era uma terra proibida. Toda a montanha tinha camadas de selos. Ao menos que alguém tivesse a habilidade de voar, eles podiam apenas entrar na montanha das medicinas espirituais pelas entradas. Havia 8 entradas para a montanha das medicinas espirituais e todas as 8 entradas tinham elders cuidando delas. Apenas na época da caçada pelas medicinas espirituais elas seriam abertas. Naquele instante, todas as 8 entradas se abriram. Os discípulos da corte interna que tinham um símbolo poderiam entrar e quase uma centena de milhares de discípulos veio de todas as direções. Essa montanha das medicinas espirituais é um lugar bastante misterioso. Xu Feng disse em volta da montanha das medicinas espirituais. Seu olhar foi atraído para as grandes árvores que encobriam o céu e os densos arbustos. Erva espiritual da terra? De repente, Xu Feng viu uma planta estranha. Ela tinha o tamanho de 5 polegadas com 4 folhas, inteiramente verde e estava coberta com uma fraca luz. Era a erva espiritual da terra de baixo rank. Mas antes mesmo dele chegar perto, a erva espiritual da terra contraiu-se e se preparou para escapar. Voxos. Vendo aquilo, Xu Feng deu um salto, mas ele estava um passo atrasado. A erva espiritual da terra tinha desaparecido para dentro do chão quando ele tinha chegado. Essas coisas realmente têm uma natureza espiritual. Xu Feng sorriu seco, mas ele não estava impaciente. Ele observou em volta com seu olhar. Ele sabia que a erva espiritual da terra podia escapar por debaixo da terra, mas depois de certa distância elas deveriam retornar para a superfície, e a direção que elas escapavam era geralmente em linha reta. Então, Xu Feng sentia que se ele confirmasse a direção que a erva espiritual da terra escapasse, não seria difícil de pegá-las com sua velocidade. Voxos. Justo naquele momento, uma luz apareceu e a erva espiritual da terra saiu debaixo da terra. Obviamente era aquela que tinha acabado de escapar. Xu Feng se recompôs, e andou vários passos, então saltou no ar como um coelho escorregadio. Suas mãos formaram uma garra de águia, e ele agarrou no espaço vazio em sua frente. Voxos, bem como Xu Feng previu, enquanto aterrissava no chão, a erva espiritual da terra saiu debaixo da terra outra vez. Mas dessa vez, Xu Feng foi mais rápido. Ele não deu nenhuma chance para ela escapar. As grandes mãos de Xu Feng duramente agarraram e a puxaram para fora da terra. Xi. Quando a erva espiritual da terra saiu da terra, ela começou a fazer um barulho de destruir os tímpanos e uma onda de um forte poder lutador se mantinha saindo dela. Mas aquela luta durou apenas por pouco tempo antes de se tornar mais e mais fraca. No final, a erva espiritual da terra brilhou, e então começou a diminuir de tamanho. No fim, era quase do tamanho de um dedo. Isso realmente é bem estranho. Quando uma medicina espiritual deixa o solo, ela perde sua natureza espiritual, e a medicina espiritual que não tem natureza espiritual iria ter um corpo pequeno. Mas aquilo eram apenas os rumores. Quando uma erva espiritual da terra com 5 polegadas de tamanho muda em uma com nem meia polegada, qualquer um ficaria surpreso quando vissem aquilo na frente de seus rostos. Depois de cuidar da erva espiritual da terra, Xu Feng abaixou suas mãos e fez um selo de mão. Um forte poder de absorção surgiu de seu dantian, e em um piscar de olhos, aquilo completamente refinou a erva espiritual da terra que estava em sua palma da mão. Essas coisas não são suficientes nem para você tapar o buraco em seu dente. Xu Feng sorriu amargamente. A erva espiritual da terra era apenas uma medicina espiritual de baixo rank e a energia espiritual dentro dela era várias vezes menor que da erva espiritual santa. Ele iria precisar de uma quantidade aterrorizante se ele dependesse delas para alimentar o raio divino. Como ele não tinha o que fazer sobre isso, Xu Feng continuou andando e avançou para as partes profundas na floresta da montanha. A montanha de medicinas espirituais era dividida em círculo interno, círculo central e círculo externo. O círculo externo tinha as medicinas de baixa qualidade, o círculo central tinha as medicinas espirituais de qualidade média e o círculo interno tinha as medicinas espirituais de alta qualidade. Xu Feng estava mais familiarizado com a medicina espiritual de alta qualidade em erva espiritual santa. Mas ele também sabia que a erva espiritual santa não era gentil quando tinha sua natureza espiritual. Não apenas elas escapavam quando viam as pessoas, elas tinham ainda um ataque extremamente forte. De acordo com os rumores, uma erva espiritual santa era comparável com uma besta selvagem de rank 6.
Isso também significa que sem estar nos 6 graus nível do domínio espiritual, você não será capaz de derrotá-la. Esse era o porquê do círculo interno ser visto como uma área proibida e muito poucos se atreviam a entrar nele. Shu Feng também não planejava caçar esses caras assustadores, então seu objetivo era o círculo central. A medicina espiritual de média qualidade era a erva espiritual do céu. De acordo com as lendas, ela pode se esticar e correr. Ela tem até a habilidade de se tornar invisível, então é muito difícil de pegá-las. Mas, por sorte, ela não tem nenhum poder capaz de matar. Embora a energia espiritual que ela continha era incomparável com a erva espiritual santa, ela era bem melhor que a erva espiritual da terra. Então era por isso que pegá-la era o melhor objetivo para Shu Feng desta vez. Ele continuou avançando, e todas as ervas espirituais da terra que Shu Feng via no caminho não eram capazes de escapar de suas garras demoníacas e eram refinadas no ato. Quando estava à noite, ele finalmente alcançou o círculo central e rapidamente encontrou uma erva espiritual do céu. Entretanto, a erva espiritual do céu era bastante impressionante. Ela não apenas podia mudar a rota de escapatória, ela realmente tinha a habilidade de se tornar invisível. Embora a invisibilidade apenas durasse por um curto espaço de tempo, Shu Feng sempre sofria durante esse período. Avançando até o sol começar a se pôr no oeste, Shu Feng viu pelo menos uma dúzia de ervas espirituais do céu, mas ele não pegou nenhuma. Eu não acredito que eu irei perder para uma medicina espiritual de qualidade média. Embora Shu Feng continuasse com fôlego mesmo depois de correr o dia inteiro, ele ficou sem ter o que fazer quando seu estômago começou a roncar, então ele podia apenas parar para comer. Enquanto ele comia, ele não se esqueceu do ridículo que passou com as ervas espirituais do céu, e ele jurou de pegar as ervas espirituais do céu e as refinar. Como eu disse, não venha para o círculo central. Essas ervas espirituais do céu não são algo que podemos pegar. Senhorita, não precisa se apressar, eu lentamente estou começando a entender sobre os métodos de escapar das ervas espirituais do céu. Me dê mais um dia e eu garanto que nós poderemos pegá-la. Um dia? Em um dia, quantas ervas espirituais da terra podemos pegar no círculo externo? Você está apenas perdendo seu tempo. Justo naquele momento, palavras quebradas vieram do meio da floresta e Shu Feng podia sentir que pelo menos 10 pessoas estavam se aproximando. Parece que não sou o único sofrendo. Shu Feng riu, mas nem mesmo ergueu sua cabeça para olhar para a comida em suas mãos e a comeu com mordidas grandes. Senhorita, olhe, aquele parece Shu Feng. Mas quando uma voz surpresa e ainda cheia de desdém ressoou, Shu Feng sabia que ele tinha encontrado uma droga de conhecido. Ele se levantou e olhou. 10 silhuetas estavam olhando para ele, todas tinham rostos familiares. A jovem dama que estava liderando era chamada Shu Xue, sobrescrito uma. Ela era um ano mais nova que Shu Feng, e ela podia dizer que era prima de Shu Feng. Embora Shu Xue não era doce e bonita como Shu Yui, ela tinha alguns pontos positivos. Especialmente sua pele branca como a neve que combinava com seu nome. Mas ela era igual a Shu Shen e Shu Zhen. Ela não gostava de Shu Feng desde quando era criança e pertencia à força inimiga. Atrás de Shu Xue haviam 9 pessoas. Embora eles tinham o sobrenome de Xu, estritamente falando, eles não eram parte da família Xu. Eles eram serventes da família Xu, mas por causa que seus pais tinham algum status na família Xu, eles entraram na escola Dragão Azul ao mesmo tempo. Mas a coisa engraçada era que mesmo essas pessoas desdenhavam Shu Feng. Oh! É você, Shu Feng. A voz repulsiva ressoou novamente e coincidiu que a pessoa que tinha falado era um jovem alto e magro que estava ao lado de Shu Xue. Shu Feng também reconheceu aquela pessoa. Ele era chamado de Shu Gao, e desde que ele era pequeno, ele gostava de ficar ao lado de Shu Yui. Ele era a sombra de Shu Xue. A coisa que valia a pena ser mencionada era que embora Shu Gao tinha o status de servente, seu talento não era mau e ele entrou na escola Dragão Azul ao mesmo tempo de Shu Yui, e também estava no 4 graus nível do domínio espiritual. No grupo de Shu Xue, a força de Shu Gao era decente, então era óbvio que ele era a força principal do grupo. Mas aquele cara não era confiável. Vendo que ele trouxe Shu Xue e os outros no círculo central, uma pessoa podia dizer que ele era alguém que mordia mais do que podia mastigar. Nota: AS. 1. Xue significa neve.